Olá a todos, este é o canal Jason Rosa e vamos direto ao assunto. Pessoal, nós vamos tratar de 3 temas diferentes. Um deles é este aqui, essa questão da criatura extraordinária chamada Blob, que está nos obrigando a questionar se somos a espécie mais inteligente. Eu já levantei essa bola aqui para vocês, isso aqui não é ficção, pessoal, não é brincadeira, isso saiu inclusive foi na BBC News do Brasil. Eu já tratei aqui com vocês a respeito do fungo e da inteligência que está nos fungos. Nós vamos tratar disso e da possibilidade de controle mental através de fungos. Não é ficção científica. Fiquem comigo, vocês já vão ver. Vamos tratar também desse bizarro acontecimento dessa pobre criança que nasceu sem órgão genital. Portanto, ele não é menino nem menina, ele tem essa síndrome de sereia, nasceu com essa espécie de cauda. Isso nos lembra aquilo que foi mostrado na série Sweet Tooth, onde começou uma espécie de hibridismo após as pessoas receberem uma solução para um flagelo, né, naquela ficção. Mas antes disso, nós vamos tratar aqui do super tufão, que foi anunciado dia 31 de agosto de 2022, finalzinho do mês passado, onde eles anunciavam que esse poderoso tufão, que seria o mais feroz, né, dos últimos tempos, estava com ventos de 300 km por hora. Eles diziam, olha, daqui a 5 dias ainda vai ter uma categoria, no mínimo, 3, né, nessa categorização de tufões, aí, de poder de destruição. De fato, poucos dias depois, agora dia 7, foi anunciado que esse mesmo tufão vitimou 10 pessoas, deixando 2 desaparecidas. Isso aqui no dia 7/9. Teria sido o tufão mais forte a atingir o país em décadas, forçando mais de 4.700 pessoas a abandonar suas casas, destruindo mais quase 12 mil imóveis, né? Poucos dias depois saiu essa matéria aqui, um dia depois, dizendo que o poderoso tufão então varreu partes da Coreia. Ele repete mais ou menos a informação, né? E aí ele dá um detalhe, ele disse que desses 10 aqui que pereceram, 7 foram afogados num parque de estacionamento subterrâneo de um complexo de apartamentos em Pohang. A matéria aqui não especifica exatamente como aconteceu, eu vou deixar o link para vocês, depois vocês podem ler. Mas eu imagino o seguinte, você vê um furacão, um tufão de 300 km por hora avançando, derrubando tudo, isso arranca. Imagine, a janela do seu apartamento é igual a uma folha de papel levando um soco, ela simplesmente esfarela. E aí um tufão dessa magnitude entrando no seu apartamento, isso derruba tudo, estilhaça tudo se você estiver ali dentro, aqueles estilhaços acabam se transformando em armas contra você. Então você tem de fugir. Eles fugiram para o subterrâneo do prédio e lá acabaram, imagino eu, né, muitos dos prédios acabam se descendo apenas através de elevador. Muitos deles, as portas não funcionam nesse momento, né? Muitas delas inclusive são eletrônicas. Imagine na Coreia do Sul, onde tudo é altamente tecnológico. E aí, quando acontece algo assim, a energia elétrica não funciona. Então, portas não abrem, elevadores não sobem nem descem, e as pessoas ficaram trancadas lá e a água subiu por conta do tufão. O tufão traz vento, traz uma quantidade enorme de água, e aí, infelizmente, eles ficaram lá e pereceram. Alguns, né, conseguiram se salvar se agarrando a canos, né? Vocês sabem como são as garagens de condomínios, muitas delas têm canos passando. Alguns conseguiram se agarrar e ficaram lá agarrados por mais de 12 horas até que foram encontrados, né, e salvos. Bom, esse bebê aqui, pessoal, que vocês estão vendo aqui na foto, nasceu com uma formação rara chamada síndrome de sereia. Vocês estão vendo aqui o pobre bebê, né? Então ele não tem pernas, ele só tem essa formação aqui, que obviamente é uma formação advinda de uma das pernas dele, né? E ele não tem sexo. Isso aconteceu na Índia, vocês sabem como na Índia as pessoas acabam deificando muitas vezes esse tipo de síndrome. Por quê? Porque na Índia existia uma tradição muito antiga de que os deuses possuíam esta formação genética que fugia do padrão normal, digamos assim. Então, até hoje, algumas pessoas, é óbvio que não são todos, é um país enorme, são muitas as crenças que estão lá. Até hoje há pessoas que acreditam que quando crianças nascem com essas síndromes, com essas alterações genéticas, elas são como que filhos dos deuses, né? Então, esse bebê nasceu dessa maneira, e aí eles dizem, não é menino e nem menina, não tem os órgãos sexuais.
Então o intestino está incompleto e não tem pernas. No lugar dos membros inferiores, uma formação semelhante a uma cauda de sereia. Não é o primeiro caso, nós já trouxemos outros casos aqui para o canal, embora não seja algo que a gente tem trazido com muita frequência, mas tem esbarrado com essas matérias. Se vocês quiserem mandar outras matérias, a gente vai publicando. Tem se tornado um pouco mais comum esse tipo de coisa. Na série Sweet Tooth, inclusive Tooth, a gente mostra que é o nome de um deus, o deus Tet. É mostrado aqui que há um nascimento em grande quantidade de bebês híbridos na ficção da série, depois que as mães e pais deles receberam uma solução para que um flagelo que estava abalando o mundo fosse eliminado. Então, a partir daquilo, houve uma alteração genética no DNA dos pais e mães, e a partir disso, então, começaram a nascer crianças com formação genética diferenciada, digamos assim. Então, esse aqui é o menino servo, como se ele fosse o representante do Cernunnos na Terra. Ele acaba sendo o líder dessas crianças. Aqui nós vemos uma criança que eles mostram na ficção com o rosto de um cachorrinho e assim por diante. Então, só para levantar essa bola aí para que vocês mantenham isso em mente. Não vamos falar muita coisa a respeito. O que nos interessa tratar mesmo aqui nesse vídeo é sobre Blob, a extraordinária criatura que é um fungo. É um fungo, veja só. Nós vamos falar ainda vamos tratar de várias situações aqui envolvendo esse fungo, mas vamos por partes, como se diz. Então, primeiramente, essa matéria aqui. Imagine, você está perdido em uma enorme loja que parece um labirinto e não sabe como sair dela. A quem você pede ajuda? Eu não vou dizer, eles vão dizer, você pede ajuda a um fungo. Segunda pergunta, você está redigindo um documento de política para assessorar o governo dos Estados Unidos sobre como governar suas fronteiras nacionais. Onde você procura conselhos? No fungo? Parece bobagem, mas vocês já vão entender. Você precisa desenhar um mapa da teia cósmica. Como você faz isso? Aí eles dizem, existe, é claro, várias respostas para essas perguntas, mas em todos os casos você poderia ser inspirado por um organismo, o bolor limoso, que também pode ser conhecido por muitos nomes diferentes. Bolor limoso, fungo. Bolor é uma divisão do mundo dos fungos, desculpe. Mas o bolor limoso é, na verdade, um protista. Não é um animal, planta ou fungo exatamente. É essencialmente uma célula gigante, diz o biólogo Merlin Sheldrake. O bolor limoso é um plasmóide, ou seja, uma célula que contém muitos núcleos. Então, ao contrário da maioria dos organismos unicelulares, você não precisa de um microscópio para vê-lo. Você vê ele a olho nu. Aí eles lembram aquele filme A Bolha, que também foi chamado de A Coisa, que era mais ou menos um organismo que ia crescendo e tomando conta de tudo. Enfim, mas o que eles estão dizendo aqui? Eles estão dizendo que esse organismo aqui ele é capaz de resolver questões que apenas um organismo com capacidade cerebral seria capaz de fazer. Em um experimento memorável, Blob aprendeu a ignorar os químicos colocados para bloquear seu caminho até a comida. Esse comportamento sugere uma forma primitiva de memória. Ninguém sabe como ela realiza essa façanha. O que quer dizer isso? Eles criaram um labirinto com química. Uma química que simplesmente tiraria a vida desse fungo. Então o fungo foi desviando até chegar no alimento dele. Então ele andou pelo labirinto. E aí eles perceberam que havia uma memória. Então há um estudo icônico japonês de 2010, quando o Fisaron traçou uma rede ferroviária da Grande Tóquio. Para isso precisou somente de uma pequena placa de Petri e um punhado de aveia. Então ele foi traçando o mesmíssimo traçado do metrô de Tóquio. Então eles estão dizendo, há uma inteligência nesse fungo. E aí isso nos remete a essa matéria aqui, nós já tratamos disso. E eu afirmo para vocês, há inteligência no fungo. Isso aqui é uma formiga, pessoal. Vamos dizer assim, uma formação de fungos ao estilo dessa aqui. Então lá tem uma colônia de fungos, ela pega a formiga, leva até a colônia, utilizando dessa antena, ou seja, é uma espécie de GPS que o fungo tem, onde ele leva a formiga até a colônia e aí o corpo da formiga acaba servindo de alimento.
É óbvio que há uma inteligência por trás disso. Temos outras matérias tratando do mesmo assunto. Ó, são outros tipos de fungos com antenas. A formiga, o corpo dela simplesmente vai andando, conduzido por esse fungo, certo? Veja só, controle mental. Ó, outras formigas aqui, ó. É um controle mental através do fungo. São vários tipos de antenas diferentes. Vocês estão vendo aqui uma menorzinha. Esse aqui são todos fungos crescendo no entorno do corpo da formiga. Fungos de controle mental. Você não deveria desviar o olhar, quer dizer, eles querem que você leia a matéria. Recomendo também. Isso aqui saiu na série The Last of Us, né? Falando dos fungos reais, onde acaba a realidade e onde começa a ficção. Em The Last of Us, acho que é até um videogame, né? Um fungo do gênero Cordyceps sofre mutação e arrasa os Estados Unidos em setembro de 2013, transformando humanos em zumbis, chamados de infectados. Na vida real, eles são insetos e outros antrópodes. Isso mesmo, os fungos existem, parasitam e controlam antrópodes na vida real. Então, na ficção, eles colocaram isso em humanos, e aí os humanos, assim como as formigas, andavam como zumbis por aí. Mas será que isso é possível? Vamos ver. Novas teorias expandem a cognição para fungos. Será que não é uma criatura inteligente, pessoal? É uma criatura inteligente. Vocês acham que é possível uma criatura se apossar do organismo de outra, criar uma antena, conduzir esse organismo até uma colônia sem ter uma espécie de inteligência por trás disso? A consciência é um conceito indescritível. O professor Nicholas Money, da Universidade de Miami, em Oxford, Ohio, defendeu uma nova filosofia da consciência celular e sugere que os fungos têm mente. Quando exploramos a sensibilidade de fungos e outros micróbios e reconhecemos sua capacidade de interpretar e responder ao seu ambiente, parece lógico estender a definição da consciência a espécies sem sistema nervoso. Os fungos apresentam habilidades notáveis em suas respostas a estímulos externos, ou seja, eles respondem de forma inteligente. Lógico que sem voz, né? Sem interação, mas há uma resposta inteligente. Obstáculos que são vencidos, desenhos que eles fazem, etc. Pesquisas recentes sobre os meandros da cognição celular estão reformulando a forma como pensamos sobre o micro-organismo e sobre nós mesmos. Mas, Jason, você consegue provar o que estou falando? Que você está dizendo que o fungo pode afetar, pode servir para controle mental? Veja isso aqui. Colonização fúngica do cérebro, aspectos anatomopatológicos da criptococose neurológica. A infecção cerebral pelo fungo Cryptococcus neoformans resulta em cerca de 500 mil perdas humanas por ano. São 500 mil pessoas. A colonização do sistema nervoso central causa diversas síndromes clínicas que envolvem a interação de vários componentes fúngicos com células cerebrais distintas. Esse manuscrito, nossa revisão de literatura, confirmou a noção de que o campo do tal fungo está se expandindo rapidamente, mas também sugeriu que os estudos sobre neuropatogênese ainda representam uma pequena fração da atividade da pesquisa básica na área, blá 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 blá. Aqui ele está dizendo que esses fungos eles podem inclusive tirar a vida humana através de uma infecção cerebral. Mas isso ainda não prova nada. Isso tirar a existência não quer dizer controle mental, certo? Certo, mas vamos ver aqui. Tipos de problemas causados pelo mofo. Entre os problemas respiratórios mais conhecidos que podem ser causados ou agravados pelos fungos estão a asma alérgica, rinite alérgica, sinusite e etc, etc. Todos os problemas que nós sabemos. Um ambiente que não está plenamente limpo, ele pode atacar principalmente as pessoas que já são mais sujeitas a isso aqui, certo? Vocês lembram o que aconteceu durante o flagelo, que as pessoas que tinham asma extrema não deveriam nem receber a solução? Mas por que isso? Ninguém parou para perguntar. Mas quais são as reações diante desses fungos aqui? As reações podem ser muito variadas, inclusive com sintomas exclusivamente psiquiátricos, ou seja, o fungo afeta a psique, afeta a mente, ele pode controlar a mente, ele pode alterar a mente. O que ele pode causar? Ele pega uma pessoa plenamente saudável e deixa ela com depressão. É uma reação a essa colonização cerebral.
ela fica com ansiedade, problemas de atenção, falta de clareza mental e até insônia. Alergias a mofo e toxicidade por mofo são problemas diferentes. Alergias são devidos a esporos de fungos que são inalados e causam febre do feno como sintomas. Então está provado, o fungo ele pode alterar a mente da pessoa, causando depressão, ansiedade, falta de clareza mental, insônia e problemas de atenção. Agora, vocês lembram que existia aí uma certa solução que podia eliminar fungos, né? E que foi demonizada na mídia, pessoal. Bom, eu não vou falar mais nada, né? Prestem atenção a essa questão dos fungos. Prestem muita atenção, não é a primeira alerta, não é o segundo, nem o terceiro que eu dou aqui para vocês no canal. Eu trouxe esse tema mais uma vez porque, mais uma vez, isso aqui surgiu como algo novo, né? Novo, entre aspas, na mídia, mas não é nada novo. Prestem atenção como a ficção trata esses fungos. Às vezes, a realidade é muito pior do que a ficção. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.